Mateus capítulo 14. Sabe aquela vontade de pregar tudo que você não preparou? Mas eu não vou fazer isso hoje não. Se for ruim de manhã, de noite eu faço. Tenho sentido muita vontade, meus irmãos, de falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos falar hoje de outra coisa. Se não for legal, aí à noite eu falo para você que eu vou ministrar outra mensagem e você vem à noite, amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, 22, quem achar diga amém. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma longa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar? Jesus, nós amamos a sua palavra, nós amamos os seus relatos, nós amamos ouvir a respeito dos seus milagres, dos seus sinais, das suas maravilhas, mas nós queremos clamar para que a gente não venha apenas ouvir, Pai. Nós desejamos participar do que o Senhor está fazendo, Pai. Nós desejamos não apenas ser aqueles que conhecem por meio da Bíblia, nem aqueles apenas que conhecem porque são testemunhas oculares. Nós queremos apalpar, provar, nós queremos sentir o seu milagre passando pelo nosso corpo, passando pela nossa história, passando pela nossa vida, Jesus. Eu oro para que nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo venha se movimentar entre nós, Pai, assim como Seu Espírito Santo se movimentava no ato da criação, pairando sobre as águas. Ó Espírito Santo de Deus, caia sobre nós, se movimente sobre nós, abra um lugar no nosso coração, o lugar que o Senhor tem espaço para nos tocar, para mudar a nossa vida, Jesus. Amém. Queridos, essa passagem aqui, né, ela é relatada, nós lemos Mateus, mas ela é relatada também em Marcos, e ela é relatada também em João, e cada um tem a sua maneira de enxergar, né? Mateus, ele trouxe um pouquinho mais de riqueza nos detalhes, né? Ele dá um pouquinho mais de material, ele traz um pouquinho, um pouco mais rico, um pouco mais completo, como isso aconteceu. Se a gente fosse ver no livro de João, lá passa rapidamente, não mostra todos esses relatos. Se a gente vai ver também no livro de Marcos, ele traz alguns relatos que são importantes, mas aqui em Mateus ele dá detalhes de tudo que aconteceu, né? Só que é interessante a gente saber, quando uma passagem ela é descrevida por mais de um dos evangelhos, porque a gente vai entendendo mais o contexto, a gente vai entendendo mais o que a Bíblia quer dizer de fato, né? E aqui Jesus ele tinha acabado de sair de uma multiplicação de pães, né? A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 6, é um dos capítulos que eu mais amo da Bíblia, que Jesus ele está pregando, ele está ali ensinando, e os discípulos vão dizer que já é tarde para Jesus despedir a multidão, mas a gente sabe, né, aquela famosa passagem, preguei por esses dias, Jesus ele pega pães e peixes, ele multiplica, o povo come, o povo fica feliz. A Bíblia vai dizer que agora alguns vêm fazer de Jesus rei, mas pelo fato dele ser um milagreiro, não por nenhum outro fato.
Como quem está olhando para Jesus e pensando, se Ele faz bem para nós, se a gente tem vantagem com Ele, Ele pode ser o nosso rei. E é nesse exato momento, a Bíblia vai dizer que Jesus então, Ele olha para os seus discípulos, como quem está até com um pouco de pressa, despede eles, entrem no barco, vão embora. E a Bíblia vai dizer que Jesus nesse momento, Ele fica sozinho, gente, para orar. E olha só, Ele já tinha pregado bastante. Quem aqui já pregou? Cansa ou não, gente, pregar? Eu não sei como, né? A gente pode falar, é espiritual e suga. Se não for espiritual, eu não sei. Eu sei que tem dias que chega final de domingo, eu quero chegar em casa e tipo assim, principalmente se tiver meu jogo às 8h30, tipo Corinthians e Portuguesa, eu quero olhar para a TV assim, ó, eu não quero ver nada ao meu redor, eu só quero ficar quieto, porque eu sinto que tudo que eu tinha foi entregue já, e eu estou cansado. E Jesus pregou provavelmente o dia todo, mas Ele não apenas pregou o dia todo. Jesus depois multiplicou pão, ele organizou, meu irmão. Ele teve uma boa gestão, senta todo mundo e vamos servir todo mundo. Não só isso, depois Ele fez um sistema de contenção de desperdício. Pega os discípulos, cada um pega um recipiente, vão colocar tudo que sobrou. E a Bíblia vai dizer que agora, mesmo Jesus estando cansado, Ele sobe ao monte para orar, né? Ele sobe ao monte porque Ele sabia que depois de todo aquele pseudo sucesso, né, aquilo que a gente considera sucesso aqui na terra, Ele precisava de fato entrar no lugar da qual o homem nasceu para viver, que era diante do Pai. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus está orando, os discípulos eles entram ali mar adentro, e vai dizer que chegando na quarta vigia da noite, né, para o judeu a noite ela é dividida em 4 vigias. Então a primeira começa às 6 da tarde até às 9 da noite, é a primeira vigia. A segunda vigia é das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigia é da meia-noite até as 3 da manhã, e a quarta vigia, às 3 da manhã até as 6 da manhã. Então imagina, diz que estava já anoitecendo, Jesus despede dos discípulos. Agora os discípulos estão no meio das águas, e a Bíblia vai dizer que então Jesus, Ele vê, Marcos vai dizer, vendo Jesus que eles estavam açoitados pelas ondas, pelos ventos contrários, então agora Jesus vai caminhando até eles, né? E é bem assim, talvez não cabe tanto no evangelho dos nossos dias, irmãos. Quem mandou os discípulos entrar no barco, gente? E é interessante que o barco que Jesus pôs eles era meio que um barco furado, entendeu? Que seria açoitado por ondas, né? Para quebrar muitas vezes o que as pessoas estão dizendo para nós. Se tem doença, se tem depressão, se tem dificuldade, é porque está em desobediência. Não, existe um sofrimento que é inerente à obediência a Jesus, amém, irmãos? Existe um lugar desconfortável que faz parte da chamada de Deus para nós. Agora Jesus vem andando, os discípulos estão com medo, e percebe que quando a gente tem medo, a gente tem uma perspectiva negativa das coisas. Então eles estão olhando para Jesus e pensando, é um fantasma. Pronto, Jesus mandou, achamos que ia morrer com onda, vamos morrer com demônio. Está vindo na nossa direção, vai tudo água abaixo, literalmente, né? Acho que naquele momento eles estão pensando, pode bater mais forte, eu prefiro onda do que um demônio, né? Eu prefiro, se bem que, irmãos, eu prefiro um demônio do que um rato, entende? Mas, né, em nome de Jesus o demônio sai. Eu nunca vi rato saindo em nome de Jesus, né? Então, mas eles estão olhando ali dizendo, é um fantasma. Agora Jesus diz, não temas, sou eu. Amém, irmãos? E agora Pedro então se levanta e fala assim, olha, se é você mesmo, mande que eu vá até você, né? E gente, Pedro ele é um tipo de figura que nos inspira demais, em todos os sentidos. Eu olho para a coragem de Pedro, falando em momentos ali da mesa de Jesus, que eu falo, cara, tem que tirar o chapéu para esse homem. Pedro, ele era um tipo de gente, que ele sempre errava no excesso. Pedro, ele era um tipo de homem que tinha fome, gente. Pedro tinha fome de viver algo diante de Jesus. E alguém que tem fome, em alguns momentos vai errar pelo seu excesso. Sim ou não, gente? Mas Pedro, ele vivia o que ninguém vivia, porque ele tinha uma atitude que correspondia à sua fome, o seu anseio, o seu desejo.
E a Bíblia vai dizer que Pedro agora ele vai andando até Jesus. Em algum momento da caminhada, Pedro começa a olhar novamente para os ventos, para as ondas. E já aconteceu isso com você? Jesus te chama para algo, você crê que Ele te chamou, você está andando, só que é um tipo de caminho que você sabe que você não tem controle mais nenhum. E eu quero já dizer, irmãos, a vida de um discípulo, a vida de um nascido do Espírito, é uma vida onde a gente vai ter controle em poucos momentos. A gente precisa lidar com essa realidade. Precisa lidar com a realidade que Deus ele tem nos convidado para um tipo de vida, meus irmãos, que a gente não vai conseguir a todo momento estar à frente dela, conduzindo ela. Eu acho que uma das dificuldades do cristão dos nossos dias é que a gente tem muito pavor em não estar no controle das coisas. A gente quer sempre ter, sabe aquela carta escondida? A gente sempre quer ter um plano B, uma porta, sabe, uma porta reserva. Mas para um nascido do Espírito, e o que eu estou falando aqui não vem de mim, a Bíblia vai dizer que assim são os nascidos do Espírito, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, são como o vento, irmãos. Uma característica do vento: o vento você não vê, o vento você não pega, o vento você experimenta, amém? Está vendo? Eu estou segurando para não ir para o lado do Espírito. A gente vai chegar lá, vamos lá. Então agora Pedro está indo andando, ele afunda, meus irmãos. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus prontamente, olha o termo, prontamente estende as suas mãos e o pega, e o segura. Isso para nós deveria trazer muita segurança, que quando nós estamos diante de um ato de obediência, onde o controle não é nosso, a gente pode em alguns momentos escorregar os nossos pés. Porque eu acho que o que Jesus fez com Pedro é a mesma coisa que Deus fez com Asaf no Salmo 73, quando ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Comecei a olhar para a prosperidade do ímpio, comecei a olhar para tudo que eles tinham, meu coração foi sendo tomado por amargura, até que eu entrei nas recâmaras do Senhor. Porque nós vamos tendo, irmãos, esse tipo de tentação diante da vida de um discípulo, da vida de um cristão. A todo momento a gente é tentado a se comparar com quem não professa a mesma fé que a gente. A todo momento a gente é chamado a dar mais ênfase à tempestade que está à nossa volta, ao desafio que está à nossa volta, do que à voz que nos chama. E agora Pedro está afundando, Jesus prontamente pega Pedro e ele diz para Pedro: homem de pequena fé. Agora, se Pedro tem uma pequena fé, o que sobra para mim e para você? Pense nisso. Se Pedro, gente, Pedro andou sobre as águas. Já tentou vir numa piscina correndo? Quem já tentou assim? 2 passinhos é uma alegria. Pedro andou sobre as águas. E Pedro não andou sobre as águas de uma piscina. Pedro não andou sobre as águas de uma represa de São José do Rio Preto. Pedro andou sobre as águas que tinham ondas, que estavam quase naufragando um barco. E ele olha para Pedro e diz: você é um homem de pequena fé. Agora, por que ele está olhando para Pedro e dizendo que Pedro tinha uma fé muito pequena? Por que será? Irmãos, Jesus não estava medindo Pedro pelo ato de andar sobre as águas, ele estava medindo Pedro pela altura, por quão claro era a voz de Deus chamando ele. Tem muitos irmãos nos nossos dias que eles têm criado um tipo de rebeldia no coração, onde eles já têm ouvido a voz de Deus quase de maneira, sabe, auditiva. É assim que diz, auditiva, é isso mesmo? Audível. Só que eles têm criado um tipo de rebeldia no seu coração, porque já bateram muito com a cabeça. Então Jesus não está olhando para Pedro e dizendo que ele tem uma pequena fé, porque ele não foi até o fim andando. Jesus está dizendo para Pedro que ele tem uma pequena fé, porque ele ouviu muito bem aquela voz. Faz sentido? Ele ouviu aquela voz. Foi Pedro quem desafiou o Senhor. Irmãos, pior do que alguém que está num pecado de imoralidade, é alguém que está ouvindo o Senhor e não correspondendo à sua voz. Vai parecer que não faz sentido o que eu estou falando, mas alguém que está num ato de moralidade, daqui a pouco ele se encontra com a cruz. Agora, alguém que está ouvindo e não corresponde,
Com o que esse homem tem que se encontrar? Então, nesses dias, o chamado de Deus para nós, olhando aqui para Pedro, gente, é obediência rápida, é obediência completa, é obediência genuína. Se uma coisa que Deus tem falado no meu coração é que os nossos ambientes, eles carecem de fé. Nós somos o povo da fé, meus irmãos. Quando a Bíblia vai elencar os nossos heróis, em Hebreus capítulo 10, os nossos heróis são chamados de heróis da fé. Os nossos ambientes deveriam ter mais fé. Os nossos ambientes deveriam ter, sabe, e fé não é pensamento positivo. Fé não é força para pensar que vai dar certo. Fé é eu movimentar a minha vida por algo que ainda não existe, por um chão que ainda não existe, porque eu estou ouvindo uma voz. Fé é a convicção daquilo que ainda não existe, meu irmão, porque nós precisamos acreditar, e Hebreus vai tratando toda essa dinâmica, que tudo veio existir através do invisível, e não ao contrário, foi através do haja de Deus. Então a matéria que existe hoje, ela veio a partir daquilo que não existia. Então, para todo cristão que se preze, a fé não é apenas uma substância para conquistar, amém? Mas a fé é o meio pela qual eu me relaciono com esse Deus que eu não vejo, mas que eu ouço. Irmãos, qual foi a última vez que nós ouvimos a voz de Deus? Qual foi a última vez que a voz de Deus nos conduziu? Assim, quando Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, quando você era menino você fazia o que você queria, mas vai chegar o dia que vão pegar pela sua mão, vão te levar para onde você não quer. Qual foi a última vez que a voz de Deus nos pegou pela mão e nos levou para um lugar que a gente não queria? Qual foi a última vez que a voz de Deus, como uma verdadeira britadeira, ela derrubou muros dentro de nós de incredulidade, muros de rebeldia, e nos conduziu para um lugar que a gente não queria? E é o que está acontecendo aqui com Pedro. Irmãos, está bem difícil. Está bem difícil não ir para um lugar. É o que estava acontecendo na vida de Pedro naquele momento. E agora a Bíblia vai dizer que ele pega homem de pequena fé, eles sobem para o barco, e a Bíblia vai dizer que imediatamente tudo se acalma. E sabe o que existe no final desse texto? Eles olham e dizem assim: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos entrar em algumas partes desse texto para a gente não fugir não, vamos ser fiel a isso. Eu quero falar de algumas coisas que Deus estava trabalhando aqui no coração dos discípulos, e que provavelmente Ele vai trabalhar no meu e no seu coração. Você lembra que eles queriam fazer de Jesus rei? Por que eles queriam fazer de Jesus rei, irmãos? Pode falar. Por que, gente? Porque Ele multiplicou pão, porque Ele fazia milagres. E é interessante que a multidão, ela queria fazer de Jesus rei, por conta que Jesus os alimentava. Agora você percebe que, irmãos, Jesus, num senso quase de urgência, ele diz assim para os seus discípulos: vamos embora, sai da multidão, como quem não quisesse que os discípulos se contaminassem com a maneira como a multidão enxergava Deus. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos como cristãos, e parece simples, é de uma fé correta, amém? Deus quer limpar as suas lentes, para que você enxergue Deus de uma maneira bíblica. Deus, Ele quer nos dar um fio de doutrina, que apresente Deus para nós, da maneira como Ele é. Então Deus não quer simplesmente ser amado, seguido, idolatrado. Deus quer ser amado da maneira bíblica, Deus quer ser amado da maneira que a Bíblia nos apresenta a Ele. Então, nesse exato momento, igrejas no mundo todo estão se reunindo, e com muita tristeza eu vou te dizer isso, uma pequena parcela
está se reunindo com uma fé bíblica. Uma grande parte nesse momento está indo dentro de uma igreja para querer uma espécie de uma multiplicação de pães, para voltar para sua casa com o cesto cheio, dizendo: ele serve para ser meu rei, ele serve para ser o lugar que eu me encontro de domingo, porque ele me dá pão, porque ele prospera meus negócios, porque ele traz paz para minha casa. Mas a grande verdade, irmãos, e ele faz isso, o Vini falou muito bem, que ele faz para o justo e para o injusto. Mas a grande verdade é que Deus deseja ser enxergado de uma maneira correta, porque nós vamos ver que depois de toda essa passagem, a multidão está lá, faz rei porque alimenta o estômago, mas depois de toda essa passagem, os discípulos estão olhando para ele dentro do barco e tendo uma fé correta, dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então ele não vai ser rei porque ele pode ser bom, ele vai ser rei porque ele é o Filho de Deus, porque ele é a imagem exata do Deus invisível, porque ele é o Deus que tabernaculou, o Deus que está no nosso meio. Então, irmãos, parece chocante, mas Deus não vem dar uma visitadinha como alguém que tem várias franquias, então ele vem todo domingo um pouquinho em cada igreja para fazer você voltar no outro culto. Não, nós nos reunimos aqui de domingo porque Deus merece, porque Deus é digno, porque Ele é santo, separado, nele não há uma manchinha de contaminação, Ele é cristalino, Ele é puro, Ele não é criado, Ele é criador. Nós só nos reunimos aqui porque Ele é imensuravelmente maior do que pode caber dentro dessa cabeça limitada, porque o seu nome é inefável. É por isso que nós nos reunimos aqui. Então o que Jesus está fazendo com aqueles discípulos não é pedindo só: atravesse o barco porque a gente tem que continuar a missão. Jesus está dizendo: atravesse de barco, porque no meio desse caminho eu quero limpar as lentes de como vocês me enxergam. E isso Jesus vai insistir em fazer com a gente. Irmãos, uma visão pura de Deus. Sabe o que é uma visão pura de Deus? Alguma coisa muito ruim acontece na sua vida, você quer dar o direito de entrar numa crise, aí você vai para o quarto e sai chateado, você não consegue ficar com crise com Deus porque uma coisa ruim aconteceu com você. Você tem uma visão pura dele. Um mal financeiro, a empresa fale, aí você quer olhar para Deus e falar: Deus, eu era um dizimista. Aí de repente você olha para dentro do seu coração e faz sentido o que está acontecendo, porque você conhece Ele. Uma visão, irmãos, que não tem mais interrupção, uma visão que já não tem mais um intermediador, não tem mais Moisés, uma visão que não tem mais comida terceirizada, mas é uma visão pura, é uma visão que te sara, é uma visão que te cura. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa Bíblia passou da hora dela parar de ser tratada como um livro chato que a gente tem que ficar lendo porque a gente é crente. Sabe o que é essa Bíblia? Ela é uma especiaria. Ela é saborosa. Enquanto os discípulos estavam atrás, enquanto a multidão estava atrás em comer pão da terra, o próprio Jesus depois vai se revelar em João capítulo 6 como o pão vivo enviado por Deus. Então a multidão, ela estava atrás de Jesus, querendo ir com Jesus, porque Jesus multiplicou o pão, mas no outro dia, Jesus estava do outro lado do mar, e a multidão já não estava lá, porque quem está atrás de Jesus por conta de pão, sempre perde ele de vista rapidinho, enquanto não está mais precisando. Irmãos, quantos irmãos aqui mesmo, dentro dessa comunidade, e em todas por aí, procuram muito Jesus quando estão precisando de alguma intervenção divina. Tua empresa está precisando um pouco mais, procura Jesus. O filho está dando suas rebeldias, procura Jesus. Está precisando de dinheiro? Procura Jesus, e procure mesmo, irmão. Mas aí a vida começa a melhorar um pouco, irmão. Será que você vai ter que ser o escravo do caos para amar Jesus para o resto da vida? Porque a multidão tem que sentir fome para ir atrás de Jesus sempre.
Agora, para os discípulos, eles estavam começando a provar do pão vivo, do verbo vivo, daquele que não enche apenas o estômago, mas aquele que farta a alma, meus irmãos. Então a primeira coisa que nós precisamos é de uma fé correta. Quando Jesus está andando sobre as águas, Jesus está despertando a memória daqueles judeus. Quem abriu o mar vermelho? Quem feriu a rocha, da rocha saiu água? Quem abriu o mar Jordão? O livro de Jó, no capítulo 9, no verso 8, diz assim: sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Em Salmo 77, no verso 19, ele diz o seguinte: o teu caminho foi pelo mar, as suas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as suas pegadas. Então, quando Jesus está vindo andando sobre as águas, Ele está vindo e se provando o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Filho de Deus. Irmãos, quantas vezes nós vamos precisar ir para as águas agitadas, para Deus desembaçar a nossa lente, o que nós chamamos de cosmovisão. Deus precisa ser enxergado, amado, adorado, da maneira que Ele é. Porque, irmãos, cá entre nós, Jesus não deve mais nada para nós. Poxa vida, vamos lá. Você estava indo para o inferno. Nós merecíamos, meus irmãos. Minha filha merecia o inferno, meu filho merecia o inferno. Mas seu sangue foi todo derramado naquela cruz. A Bíblia vai dizer em Mateus 27, ali no verso 50 a 51, que o véu do templo, meus irmãos, rasgou de cima a baixo, representando que toda a separação agora estava quebrada, toda a separação estava vencida. Deus já entregou o seu Filho, o que Ele poderia entregar mais para nós? Então, quando Ele faz algo bom na nossa vida, é porque Ele superabunda na sua bondade, mas já foi tudo feito, meus irmãos. Então hoje, por que nós nos reunimos, por que nós amamos tanto esse Deus? É porque Ele é digno. Eu não sei se você já se deparou com essa glória. Eu não sei se essa glória já entrou no seu quarto em um momento de oração, no seu carro, durante uma viagem. Mas quando Deus tira a cortina dos nossos olhos, a gente vai entender o que o salmista disse: o pardal encontrou casa, a andorinha os seus ninhos, mas eu encontrei os seus altares. É por isso que Davi vai dizer, acho que é Davi ou Asaf, ou os filhos de Corá, um dos três, assim eu não erro de citando os três: mais vale um dia recostados nos seus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sabe o que é recostado, irmão? Já ficou recostado em algum lugar? Recostados representa desconfortável. Sabe o que ele está dizendo, salmista? Mais vale um dia desconfortável, mas na sua presença, do que 1000 dias em qualquer outro banquete dessa terra. Irmãos, uma fé correta nos resgata de muitos milindres desse tempo. Faz sentido? Então vamos lá, a primeira coisa que nós precisamos, e Jesus estava ensinando para eles aqui nessa trajetória, é a respeito de uma fé correta. A segunda coisa que Jesus vai ensinar para eles, através do seu ato, irmãos, Jesus está cansado, e talvez você vai dizer assim para mim: Hugo, Jesus orava porque Ele era filho de Deus, né? Pô, Ele era filho de Deus. Jesus vivia do ministério. O pastor tem que orar, né? Que nem eu ouço sempre: pastor trabalha? Não trabalha não, gente. Pastor dá trabalho. Não, Jesus, ele era integral no ministério, ele era filho de Deus. Claro que ele orava, irmãos. Jesus orava porque não tem uma forma de um filho de Deus ficar de pé se não tendo comunhão com o Pai.
Sabe qual que é o nosso problema, gente? A gente não ora. Não, a gente abandonou a oração. O quarto de oração é um quarto cheio de teia de aranha. E quando a gente entra lá, é para clamar para Deus fazer alguma coisa na nossa vida, meus irmãos. A gente abandonou a perseverança de uma oração até ver Deus. Você vai ver a Bíblia dizendo assim, que Jesus acordou cedo para orar. Marcos capítulo 1, 35 diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, ali orava. Depois Lucas capítulo 5,16: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmão, se Jesus precisava orar, tipo assim, já pensou a gente? Eu vou te falar, assim como você precisa beber água todo dia, meu irmão, você precisa orar. Você precisa crescer, você precisa alimentar o seu homem interior. Oração não é uma prática de crente que faz um checklist. Oração é o meio pela qual a gente conhece a Deus. Se você é alguém que lê, que estuda bastante, mas não tem vida de oração, meu irmão, você está fadado à morte, ao fracasso. Eu disse algumas vezes, a gente vai ver irmãos, hoje tem menos, mas a gente ainda vê. Tive o prazer de ter uma vozinha assim, que não sabia falar o português, mas porque tinha uma vida de oração, era piedosa. E hoje a gente conhece, irmãos, a gente coloca a citação de teólogo na nossa mensagem, a gente já tem uma linha teológica, a gente já leu a Bíblia várias vezes, mas ainda continua brigando com gente no trânsito, continua não tratando a esposa bem. Gente egoísta. Sabe por quê? Porque no ambiente de oração que Deus se mostra e nos mostra diante dele. E a gente já não ora mais. Sabe por que eu sei que a gente não ora mais? Você percebe quando alguém está orando. Por dois motivos. Espírito manso. Eu sempre falo, né? Aquela raiva que dá. Você brigou ali meio com a esposa, teve uma discussão, você entra para o quarto para orar. Você está certo. Mas não importa mais se você está certo. O que importa é o ministério da reconciliação. Você volta e pede perdão. Então, primeiro, o espírito manso. Alguém que é domável. Segundo, meu irmão, alguém que está orando e está vendo o Senhor, essa pessoa quer compartilhar o que está acontecendo. E irmão, a nossa mesa está cheio de Azusa, está cheio de Pensacola, está cheio de 2000, está cheio de 2010, está cheio de 2015. Eu não ouço mais do Deus de 2020 para cá. Eu não ouço mais sobre esse Deus. Deus se escondeu, gente, no ano de 2015, ou melhor, no ano de 2020. O que está acontecendo? Tua vida está corrida, a minha vida está corrida. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer se dar bem na vida. E por isso a gente está com muito cuidado. E por isso tem acarretado muitos problemas emocionais na nossa vida. E tem um barulho gigante dentro de nós que não nos permite mais contemplar, refletir, esperar em silêncio até essa presença se manifestar. Mas Jesus ficava sozinho para orar. Ah, mas ele não levou seus amigos lá? Na última vez ele quis levar seus amigos. Jesus subia sozinho, meus irmãos. Ele acordava mais cedo. E Jesus não tinha Uber, não tinha carro. Jesus subia para orar. Irmãos, tem um convite para nós assim, ó, super incrível, uma super revelação. Você precisa orar. Amém? Tem feito muito uma pergunta esses dias. O que você tem ouvido de Deus?
Irmão, o que você tem ouvido de Deus é a coisa mais importante que você tem ouvido. Olha, cada coisa simples assim. Quero te falar que Deus continua falando, Deus continua direcionando. A gente perdeu a capacidade, ou a gente perdeu o senso, ou a gente perdeu esse senso de importância de ouvir a voz de Deus. O nosso Deus é um Deus que nos direciona naquilo que Ele deseja para um culto, mas naquilo que Ele deseja para a criação de filhos, gente. Deus direciona a gente em tudo. Ontem eu até postei um Insta com a Aurora adorando, aí é que me faltou tempo. Depois eu ia postar outro Insta com a Aurora brigando e sendo rebelde. Porque às vezes a gente vai criando um tipo de Instagram até, que a gente vai postando as glórias, né? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos impotentes na grande missão de direcionar família, negócios, agenda, tudo em direção ao Senhor. Há uma impotência em nós. Você precisa de virtude do Espírito para essas coisas. Só Deus. Há um duelo constante dentro de nós. Veja bem, vamos olhar para aquele mar agitado. Agora eu vou usar de uma figura. Mas se você quiser aceitar, você aceita, senão também não aceita. Aquele mar agitado, ele representa a alma humana. Essa agitação do homem que não permite o homem se conectar com Deus. Agora você percebe que Jesus não entra no barco para andar sobre o mar. Jesus não se relaciona com a agitação das águas. Agora, por que é que Jesus anda sobre a agitação da alma humana? É porque a oração e a intimidade com Deus nos resgata, nos coloca sobre as circunstâncias da humanidade. É por isso, irmãos, nós precisamos imediatamente homens e mulheres que vão andar sobre as circunstâncias, homens e mulheres que vão andar em fé. Gente, olha assim, olha para Jesus, olha um pouco da história da igreja. Irmão, quem sustentou um livro desse? Vamos falar do Novo Testamento, por mais de 2000 anos. Quem sustentou, quem zelou pela sua palavra, com tantos registros espalhados? Quem fez isso, gente? Deus, Deus! Quem sustentou a igreja, que os leões de Roma não derrubaram? A perseguição não calou. Não sei cantar, né? O duro que me dói, né? A maioria das pessoas estão cantando a perseguição, não calou a igreja. Não tem motivo nenhum para ser perseguido, né? É duro. Deus zela. Deus é zeloso por tudo aquilo que Ele está fazendo, meu irmão. O que eu estava falando antes? Deus é zeloso. Ok. Nós precisamos ser um tipo de igreja que não anda apenas pelo natural. E parece que algumas pessoas entenderam isso para viver no momento do culto. Mas Deus quer sair do culto, gente. Entende? Ele não vem alegrar um circo de domingo. Ele quer sair do culto. Ele quer começar a mudar os nossos passos como comunidade, de maneira prática. Irmãos, volta a fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que Deus falou um negócio doido, que te causava danos, e você obedeceu? Falei da família no acampamento que a gente fez a oferta, né? E essa é uma família que eles moravam na Argentina, gente. E eles vieram para Rio Preto, tem alguns motivos sim, mas sabe qual foi um dos motivos que eles vieram para Rio Preto? Para estar na origem. Mas eles devem ter familiar aqui, vizinho aqui da cidade, né? Não tem. Cadê os meus irmãos que vão começar a se movimentar porque o Espírito está soprando, porque estão ouvindo a Deus? Irmão, eu conheci muito jovem que era doido para entregar sua vida para Deus, era doido
para estar em algum lugar desconfortável, simplesmente para gastar sua vida pelo Senhor. Mas esses jovens hoje estão diante de mim, casados, tendo uma vida confortável sem ouvir o Senhor. Eu sei que eu estou um pouco provocativo, mas estou tentando ficar aqui na mensagem. Precisamos, meus irmãos, voltar a ter esse tipo de coração. O mesmo evangelho que guardou você para ter um casamento, ele não é o evangelho que vai embora na hora que nascem seus filhos. Meus irmãos, a gente precisa começar a inserir os nossos filhos, inserir a nossa rotina, inserir a nossa casa dentro de um evangelho que compromete. Quero dizer para você que o que abriu o caminho para a Bíblia chegar até nós, para Jesus chegar até nós, não foram os apóstolos da fé. Foi um caminho de sangue que foi sendo trilhado. Homens que foram derramando sangue, a exemplo do seu Senhor. Homens que a Bíblia vai dizer que a terra não era digna deles. Homens que viveram nos antros da terra, acho que é Hebreus 11 ou Hebreus 10? 11. Homens que viveram nos antros da terra, foram perseguidos, foram decapitados, foram feitos de sucesso, de chacota, eles eram como se fossem os faróis lá de Roma, cristãos que foram queimados e iluminavam as cidades. Meus irmãos, você é um discípulo de Jesus. Isso implica em viver uma vida igual a Jesus, não em achar que Jesus é o seu sacerdote, você é o clero que está entrando no caminho que o sacerdote abriu apenas. Há uma cruz para todo aquele que deseja vir após Ele. A cruz de Cristo, Jesus tomou a cruz de Cristo, mas o Zé, a Maria, o Antônio, a Fernanda, todo mundo também precisa tomar a cruz de Cristo. Se no Evangelho a gente não se deparar com a cruz de Cristo, meus irmãos, faz sentido a cruz de Cristo para a tua vida? Você consegue sentir o gosto amargo da cruz de Cristo na sua vida? Você consegue elencar, enumerar o sofrimento inerente ao seu compromisso com Cristo na sua vida? Precisamos disso. A gente precisa sentir o privilégio de estar gastando a vida por Ele. Isso é muito vida, meu irmão. Isso traz alegria. Sentir o privilégio que a vida está sendo gasta para Ele. A gente precisa andar nessa direção. Precisa custar para nós, irmãos. O Evangelho não custa um pouco, o Evangelho custa tudo. A mensagem do Evangelho de Cristo crucificado, ela custa tudo para a gente. Passou da hora da gente deixar de ser um simpatizante. Não dá. Por favor, essa comunidade não é uma comunidade de simpatizantes do Evangelho. A gente precisa envolver as nossas entranhas com o plano, com a obra de Cristo. Ele deu tudo, meu irmão. Tudo. Agora, sabe por que tem hora que a gente tem medo do vento? É porque a gente não está tendo muita experiência em comunhão com Ele. Aí nós estamos nutrindo mais o nosso homem exterior do que o nosso homem interior. E aí parece loucura viver para Ele. Tu precisa, nutrir. Eu e a Amanda, a gente tem usado uma expressão lá em casa. A gente precisa encher o tanque, irmão. Encher o tanque. A gente usou primeiro essa expressão para a Aurora. Na criação a gente tem utilizado em algumas situações. Mas eu e a Amanda, a gente tem tentado encher o tanque da palavra. Sabe o que nós estamos tentando fazer? A Amanda muito mais do que eu. Momento vago. A gente está em algum lugar, parou, enche o tanque da Bíblia. E sabe o que eu estou percebendo, gente? Eu estou chegando aqui para pregar uma coisa para você e estou com vontade de pregar coisa que eu li, não lendo para pregar. Você precisa encher o seu tanque. Irmãos, essas palavras aqui, meu amigo, isso aqui é uma bússola. Mas isso aqui é uma vida que quando vai entrando dentro de você, não há alegria maior. É muito bom quando eu sento para pregar e Deus está me dando uma pregação. Mas quando eu sento e esse livro começa a falar comigo,
Ô, meu irmão, eu troco todos vocês para audiência de um só homem. Fácil, fácil, fácil. Vamos voltar para a mensagem. Então, primeiro, uma fé correta. Depois nós precisamos ter um lugar de prioridade, oração. A oração vai nos colocar nesse lugar de fé, a gente vai conseguir semear a fé na nossa família. Terceiro, é que para viver essa vida diante de Deus, irmãos, a gente vai sofrer danos. Nós teremos ventos contrários. Irmãos, vamos entrar em um assunto assim, delicado. Quem segue o David Hiker, ou Hikers? Quem segue ele? E o David Hiker, ele fala de sexualidade. Então tá na moda agora uns tipos de vídeo assim. Uma adolescente, ela simplesmente vai lá, faz um vídeo com a sua mãe, ou não sei, e diz assim: mãe, e se por acaso eu gostar de mulher, a senhora vai continuar me amando? E aí a mãe vai lá, abraça e diz: eu vou te amar. Tipo, cara, que incrível. Que mãe que sabe aceitar, que mãe que sabe amar, que mãe que não é antiquada. Irmãos, por que eu já entrei logo nesse nível hard? Sabe o que é ventos contrários? É às vezes você olhar para dentro de você, ver uma confusão na sua sexualidade, mas por ter amor a Jesus, seguir fiel até o final. Eu olhar para dentro de você, ver muitas inclinações que não te apontam para Jesus, mas entender que aquele é um vento contrário de Deus, que está ali por algum motivo. Ô irmãos, a gente precisa despertar. A gente precisa despertar. A gente pode ir falando de coisa séria assim, real? Amém? Ô pai, como é que seu filho vive com o celular na cara dele e tem 10, 11, 12 anos? Me explica. Mas ele tem vontade, facilita a minha vida. A sua vida está sendo facilitada. Irmãos, quando a gente olha para essa Bíblia, ela começa a encarnar na nossa vida, a gente vai ter que viver uma vida que é um pouquinho mais difícil que a dos outros. E aqui eu estou cuspindo para cima. Você sabe como a pedofilia tem crescido nesses dias? Você sabe que o ambiente de igreja é um ambiente fértil para esse tipo de coisa acontecer? Você sabe que é dentro desse tipo de ambiente que essas pessoas desgraçadas, que um dia vão se encontrar diante de Deus, elas se infiltram? Igreja é um lugar que eles amam, todo mundo acredita em todo mundo. 5 dias na igreja, você está no ministério infantil sozinho, cuidando de 15 crianças. Meus irmãos, para viver uma vida diante do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira zelosa, a gente vai ter que primeiro enfrentar ventos que são naturais, que todo mundo faz, mas não cabe mais para nós. Tem coisa que é natural. O vento no mar é uma coisa natural ou não, meus irmãos? Então, primeira representação de ventos contrários, coisas naturais que todo mundo está vivendo, mas não é para nós. Sabe uma coisa, eu quero elogiar aos pais dessa comunidade. No acampamento, eu vi gente catarrana, as crianças fizeram um regaço. Não vi celular na mão das crianças. Vocês estão de parabéns. Mas agora a gente precisa avançar para um nível um pouco mais profundo. Precisamos tirar o celular da mão dos nossos adolescentes. Está feliz? Ah, mas pastor, ele fica bravo, todo mundo na escola tem. E daí? Todo mundo na escola tem a informação que você tem? Todo mundo na escola tem um conhecimento que você tem? Entra lá, BBC, entra lá, Brasil Paralelo, vai ver como é que as coisas estão, meu irmão. Eu estava assistindo ontem, eu estou tentando jogar terror em mim mesmo, sobre isso. Quero jogar terror, para que eu seja extremamente zeloso. Precisamos urgentemente, meus irmãos,
Porque quando a gente está falando de ventos contrários, que vão atrapalhar nosso ministério, ô irmão, estamos avivados. Quando a gente está falando de um evangelho que entra na nossa casa em coisa prática, já fica um pouco desconfortável. Mas sabe o que eu quero que você sinta? Quero mesmo? Eu quero que você fique constrangido ao dar o celular para o seu filho na minha frente. Eu quero ser esse ambiente de desconforto para você. Ou então que você não ligue para nada também. Até tudo bem. Às vezes eu não ligo para nada também, você não é pior do que eu não. Tipo agora, não estou ligando, estou brincando, eu estou assim. Irmãos, isso aqui, o ser humano, ele é complexo demais. A gente precisa viver um tipo de vida, parece um pastor bem tradicional falando, né? A gente precisa viver um tipo de vida que é diferente das pessoas que não conhecem Jesus. Tipo assim, te ocorre isso ainda? Tipo, pô, aquela família é meio quadrada, meio antiquada. É, assim, é isso. Antiquada sim, mas com todo o amor do mundo para receber quem deseja. Então tem ventos que vão te levar a viver uma vida diferente, que vai te trazer um pouco mais de desconforto. Em casa, eu e a Amanda, literalmente, estamos precisando de psiquiatra e psicólogo, filho. Tem dois anjinhos lá de Deus que atazanam nossa vida. São maravilhosos, mas não vão ser religiosos agora não, tá? Meu, dá um trabalho do cão. Dá. Minha filha parecia Pedro ontem, e um momento aqui adorando, tipo, é isso mesmo, Pedro, sobre você eu vou edificar minha igreja. Em outro momento sendo pedra de tropeço dentro de casa, e você... Agora sabe o que acontece, gente? Eu vou falar assim, minha experiência, eu sei que eu entrei nessa parte, é uma coisa que eu tenho vivido bastante em casa, eu e a Amanda. Aí ontem, meu dia da Amanda foi um pouco corrido. Um pouco não, né? Muito. E aí a Aurora ficou um pouco mais na TV. Irmão, você viu que minha filha estava aqui na frente hoje? Parecendo Tasmania, entendeu? Tem relação, sabia? Só que na tua casa tem virado um ciclo vicioso da TV. Não para quieto, dá mais TV. Irmão, criança sem tela, com bons livros na mão e aprendendo a brincar sozinha, ela vai dar trabalho. É criança, irmão. Você fala que teu filho não dá trabalho, teu casamento não... vai lá, né? Vai ter trabalho, mas você consegue se comunicar com seu filho. Minha filha ontem eu falava assim para ela, para Aurora, ela estava assim, ó. Ela não conseguia se comunicar comigo. Parece engraçado, né? Você, né? Aquela vontade de... Ô, irmãos, eu estou brincando aqui, mas eu estou falando o que eu acho que deve ser falado, tá bom? Então vamos ver onde a gente chega. Eu estou falando o que eu acho que é a necessidade da nossa própria comunidade. Irmão, Deus está nos chamando para um lugar que a gente vai preparar uma próxima geração. E preparar uma próxima geração implica algumas práticas que vão dar trabalho para nós. Quem considera que seus filhos, sua família é a missão mais importante que Deus te deu? Só que é a mais difícil ao mesmo tempo, sim ou não? Mas será que não dá para a gente parar de gastar um pouco de energia lá fora para gastar dentro de casa? Porque assim, irmão, gasta a vida para ganhar dinheiro, chega em casa, está cansado, dá a tela para o filho, aí o filho está muito bravo lá, aí bate de um jeito que não deveria. Cara, teu filho daqui uns 20 anos, ele vai estar na roda de homens aqui da origem, se questionando que ele nasceu num lar cristão que não teve Cristo. Pô, eu não quero ser esse tipo de pai. Se precisa eu quero falhar com vocês, para não falhar com eles. Tem dia que eu estou pedindo socorro, misericórdia, quase Ave Maria, tira eu de casa que eu não aguento mais meus filhos. Ela riu porque ela pede também. Dá trabalho. Quem aí pede às vezes assim para Deus? Deus, tira eu de casa agora, eu não aguento mais meus filhos. Credo, gente, vocês são muito santos. Não pede não às vezes, Alice? Ainda não? Não, eu com um já tinha, eu quero rua. Porque irmão, a vida vai propondo desafios assim para nós.
Criar de maneira intencional dá trabalho. Eu estou falando aqui de criação de filho, mas casamento, empreender de maneira legal diante do Senhor, e ser um patrão diante do Senhor, dá trabalho? Eu não sei, né? Deve dar, né? Irmãos, são ventos que eles não vêm apenas para a gente ser aprovado ou reprovado, são ventos que eles vêm para formar o nosso caráter. É bem interessante que, sabe aqueles navios que tinham mastro, tinha vela? Antigamente, quando não tinha tanta tecnologia, como era feita a escolha do mastro do navio, que era aquela madeira que segura a vela, que segura as antenas, faróis, todos os sinais. Eles escolhiam uma colina bem alta, e naquela colina eles tiravam todas as árvores em volta daquela árvore, para deixar ela vulnerável a todo tipo de vento lá em cima daquela colina, e deixava passar um tempo. Com o prazo de um tempo, irmãos, esses homens iam lá, aquela árvore estava forte, robusta, porque ela ficou vulnerável a todas as ações da natureza. Irmãos, Deus faz isso com a gente. Ele vai trazendo ventos contrários sobre a nossa vida. Sabe, o Haroldo, nem falei sobre isso ainda, o Haroldo faleceu. Para mim ainda está sendo muito difícil. Eu procuro não ficar olhando foto, procuro assim, de verdade, nem ficar falando muito, que para mim realmente é muito difícil. Mas uma das coisas que eu aprendi com o Haroldo, é um homem zero ministério, é um homem 100% coisas naturais da vida. Nunca o Haroldo veio falar com a gente sobre avanço de igreja, sobre ganhar membros. A palavra do Haroldo sempre era: como estão seus filhos, como está o seu casamento, como está a sua vida financeira. Irmãos, o Evangelho está muito mais nesses lugares. Sabe por quê? Culto você vive de domingo, vida é no intervalo dos domingos. E Deus vai nos fortalecendo através de práticas intencionais diante de coisas comuns da vida. Então eu não quero condenar você que dá o celular para o seu filho, amém? Eu só falei isso, gente, por muito amor. Eu não quero condenar você que tem algumas dificuldades na sua sexualidade. Poxa vida, cara, a igreja nunca foi chamada para ser um lugar de preconceito, nunca. Mas eu quero dizer que existem inclinações do nosso coração, e elas não estão sinalizando que a gente nasceu para outra coisa. Elas estão sinalizando que Deus entregou para nós uma espécie de espinho na carne, para que na nossa fraqueza a gente lembre que Ele pode ser suficiente na nossa vida. Do mesmo jeito que você que tem essa confusão e está aqui no nosso meio, você não precisa casar não, amém? Credo. Então deixa eu te dizer com toda a minha convicção, você não precisa casar. Vida com Deus não se vive só dentro de casamento. Claro que a família é o projeto de Deus, mas você não é obrigado a casar. Se Jesus não casou, se Paulo não viveu a sua vida casado, você não é obrigado a casar. Seria muito bom, mas é melhor do que você casar com alguém e frustrar muito a outra pessoa. Dá para você viver a vontade de Deus, meu irmão, lutando com a sua identidade / sexualidade. Amém? Está fazendo sentido? Então vamos lá. Um outro ponto é que o caminho furado que Jesus enviou àqueles discípulos estava produzindo neles um coração segundo dele. Você vai perceber nesse texto, irmãos, que Jesus envia eles para um mar agitado. Vamos lá, Jesus sabia ou não que ia ter vento, que ia ter açoite ali? Jesus sabia. Então para que é que Jesus envia os discípulos? E não só envia, vai dizer que estava anoitecendo. E gente, vamos lá, que hora anoitece? Vamos jogar longe, 7h30? É antes, mas 7h30. E a Bíblia vai dizer que ele foi na 4ª vigia. Então, nós estamos falando de Jesus indo quase 12 horas depois. O homem ora, hein?
Foi depois das 3 da manhã, meu irmão. Por que de vez em quando parece que Jesus não está entrando no barco que Ele mesmo pediu para a gente entrar? Por que então que Jesus está deixando faltar algum tipo de recurso extremamente necessário num caminho que a gente tem convicção que a gente ouviu e obedeceu a Ele? Irmãos, é porque nós sempre estamos olhando para a linha de chegada. Os discípulos estão olhando, Jesus pediu para a gente ir, então vamos ir, vamos chegar ao final, vamos atravessar o rio. Só que como diz o profeta Estevão Queiroga, nós não entendemos que a caminhada está produzindo um novo eu. Irmão, Deus não te chamou para ser alguém que vai ficar fazendo checklist em linha de chegada. Nesse caminho, Ele está trabalhando dentro de nós. Então talvez você está aqui e está pensando, quando Deus vai cumprir o ápice do chamado dele para mim? Quando Deus vai me entregar uma família? Quando Deus vai me dar um negócio? Quando Deus vai me dar um carro? Quando Deus vai fazer tudo isso? E Deus nem está tão interessado em nada disso. Deus, no meio desse processo, Ele está trabalhando dentro do seu coração, irmão. Para de viver para amanhã. Nesse exato momento, Deus está fazendo algo dentro de você. Você não vê. Às vezes a gente também não vê, mas Deus está fazendo. O guarda de Israel não dorme, ele trabalha. A Bíblia vai dizer que ele dá aos seus enquanto dormem. Nesse exato momento da história, Deus não está tipo em dúvida assim, o que eu faço na vida da Thaísa nesse momento? Não, Deus está numa espécie de casa do olheiro, meu irmão, e Ele está aqui, ó, está talhando, aí dá uma rachadinha, aí Ele vem, vai trabalhando, Ele vai moldando. Quero dizer para você que nesse exato momento, sua vida, ela está nas mãos de Deus. Ele está trabalhando, Ele está formando dentro de você alguém mais profundo, alguém mais sensível. Amém? Está fazendo sentido? E uma coisa que a gente precisa entender, termino em 9 minutos, é que conforme a gente vai caminhando com Jesus, irmãos, o caminho vai estreitando. Isso aqui é muito importante. Lembra quando você abria a Bíblia e chorava fácil? Quem lembra aí? Tá fácil chorar hoje, gente, diante da Bíblia? Parece que com o tempo a coisa vai ficando um pouco mais difícil. Em Marcos, no capítulo 4, presta atenção nisso, do verso 35 ao 41, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele entra no barco junto com os discípulos, e agora Ele está dormindo num travesseiro, lá na polpa do barco, e de repente é só para ver que eu não estou mentindo, ó. E de repente, o barco começa a ser açoitado por ondas, e agora eles acordam o mestre dizendo: o Senhor não se importa que a gente padeça, que a gente morra? E a Bíblia vai dizer que Jesus levanta bravo de novo: vocês não têm fé. E Ele vai e dá comando de voz, o mar se acalma. Então vamos lá. Num primeiro momento, Jesus está no barco com os discípulos e a sua voz é a tempestade. Mas agora nesse momento, meu irmão, porque a vida vai acontecendo assim, Jesus já não está mais no barco, Jesus está falando: vão que eu vou junto. E agora Jesus encontra os discípulos com medo, Ele já não dá mais voz à tempestade, agora Ele dá voz ao coração diante da tempestade, porque o caminho vai estreitando, meu irmão. A gente tem que ir aumentando nosso nível de responsabilidade diante de Deus. Mas antes eu pecava, pastor, e eu arrependia. Meu irmão, hoje você está cuidando de gente. O pecado precisa ser um acidente na tua vida. Não dá mais para viver desse jeito, flertando com o pecado. Não assiste mais pornografia, mas assiste toda a série que tem lá cheio de nudez. Não assiste mais pornografia, mas você sabe que a lupinha do seu Instagram te denuncia, tá? Deixa eu arrumar uma contenda aqui entre casais.
Vamos trazer luz? Sim ou não? Na lupinha não tem qualquer coisa. Na lupinha tem o que seu marido acessa. Marido, na lupinha não tem qualquer coisa. Na lupinha tem o que a sua esposa acessa. O nome disso é o X9 do algoritmo. Então faça o movimento de chegar em casa e olhar a lupinha do seu marido. Ajuda ele a trazer luz para o lugar que ele precisa. Aí você fala com o líder de essência depois. Irmãos, não dá mais. A gente precisa parar de flertar com essas coisas. A gente precisa crescer conforme o tempo vai passando. A gente precisa avançar. Eu sei que eu tô causando muito problema aqui nessa manhã. Eu não sou bobo. Eu sei que eu estou causando problema aqui. Deixa eu causar o problema sozinho. Vocês iam rir se ele caísse. Cara do céu, vocês são muito ruins. Vocês estão entendendo? Tem muita gente que ficou com cara fechada já para mim. Eu continuo amando vocês. Como é que a gente termina uma mensagem dessa, gente? E por fim, meus irmãos, apaga a luz para ficar mais romântico aí agora. Para viver uma vida diante de Deus, a gente vai ter que andar com fé no desconhecido. Fé, meus irmãos, fé. O nosso ambiente carece de fé. Talvez aqui a gente vai ver que nem nos dias de Noé, talvez essa manhã representa. É uma água que vem subindo e junto com ela um monte de corpo morto vai aparecendo assim, ó. Um monte de pendência, um monte de coisa que precisa ser resolvida. Mas eu realmente tenho me preocupado nesses dias com coisas comuns no nosso meio. Quando a gente vai ler, eu acho que é Efésios capítulo 5, que está falando sobre o enchimento do Espírito. É Efésios 5? Sim, Efésios 5. Você vai perceber que ele está falando, olha, não se embriaguem do vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, cantos espirituais. Irmãos, todo o contexto aqui de Efésios capítulo 5, você falou alguma coisa sobre isso. Todo o contexto de Efésios capítulo 5 está ligado a uma vida natural. Está ligado ao homem como cuida da esposa, a esposa como lida com o homem. Então, irmãos, a igreja que cuida só do que é espiritual, ela tem prazo de validade, é só começar a perseguição. Nós precisamos ter um tipo de vida que inclui a maneira como nos relacionamos com o outro, a maneira como criamos filhos, a maneira como lidamos com o nosso casamento, que seja um convite ambulante para o enchimento do Espírito Santo de Deus. Talvez tu está tentando faz tempo viver uma vida um pouquinho mais digna, só que você tenta viver uma vida mais digna querendo bater na sua carne para resistir ao pecado. Mas Deus está te convidando a sair desse lugar de quem luta só com o pecado, renovar a sua mente, prestar um culto racional, se amoldar aos padrões de Deus, para que a sua vida seja um convite ambulante para o enchimento do Espírito de Deus. Irmão, não tem vida cristã sem o Espírito de Deus. Não tem. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o Espírito Santo de Deus. Você tem noção? Foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é o mesmo Espírito disponível para nós, irmãos. Eu quero te provocar a olhar para a sua casa como um tesouro do Senhor e a começar a tratar as suas relações à luz do Evangelho. Pois vai ouvir lá do Haroldo, pegou aqui na origem, a família, a arma secreta para os últimos dias. Eu tenho descoberto, meu amigo, que o problema da igreja não está no que acontece dentro da igreja.
está no que acontece dentro de casa. Há um convite de Deus para uma vida zelosa. Há um convite de Deus para uma vida que a gente tem, sabe? A gente olha por precioso aquilo que Deus está falando com a gente. Eu sinto que nesses dias Deus Ele está incomodando o nosso coração, para a gente amoldar, meus irmãos. Há um prumo divino sendo passado no nosso meio, para alinhar as relações, para alinhar os papéis, para alinhar as identidades, para alinhar a vocação da igreja. Irmão, você que ainda não é casado, está namorando, sonha em casar, deixa eu te trazer algo. Sonhe em casar e viver para a glória de Deus. Sabe, aquele filhinho maravilhoso que Deus está te dando, não é só para ter dinheiro para pagar algo para Ele, não. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Deus chamou antes de ser formado, Deus escolheu antes de nascer. O que você está fazendo com quem Deus chamou e escolheu? Hugo, mas por que tu está falando tanto de criação de filho? Ou por que você está com um filho pequeno? Irmão, de certa forma isso influencia. Mas eu estou falando sobre isso porque nós estamos diante de um ambiente que nós precisamos preparar uma próxima geração. Vamos fazer o que a gente pode aqui dentro da igreja por crianças, adolescentes que não têm pais cristãos, mas isso só vai ser bem sucedido se a gente entender agora. Agora, precisamos compreender isso agora. A gente precisa se dobrar dentro de casa, meus irmãos. A gente precisa se voltar para as nossas casas. Pastor, não me encaixa, eu sou alguém solteiro. Se dobre ao Senhor. Deus te deu o privilégio de não cuidar das coisas do mundo. Se dobre ao Senhor até não sobrar mais nada dentro de você. Tenha por um grande privilégio não ter que se envolver com esse monte de coisa que dá trabalho, casamento, criação de filho. Se dobre ao Senhor até não ter mais nada. Entregue até não sobrar uma gota de suor. Entregue tudo a Ele. Aos solteiros, eles vão cuidar das coisas de Deus, mas aos casados, eles vão cuidar das coisas do mundo. Então, se tu é um solteiro, tu tem se sentido aqui um pouco desconectado, e conversando com um amigo, ele diz que tem se sentido aqui dentro um pouco desconectado. Cara, cave algo no Senhor. Olha assim, olha, o meu irmão nesse momento está lidando com criação de filho, o meu outro irmão está lidando com o dilema do casamento, e você está lidando com o dilema que um dia vai chegar às bodas do Cordeiro, e você vai mergulhar fundo naquele lugar. Você vai aproveitar que não há tantas inquietações aí te assombrando diante dessas dinâmicas de um lar. Você vai mergulhar até o fim. Você vai encontrar aquele que é o noivo perfeito. Você vai encontrar aquele que encontra a mulher samaritana. Você vai encontrar aquele que é a fonte de águas vivas e torna tudo em todos pleno, sem casamento, sem filhos, mas uma alegria, uma plenitude sem fim. Irmãos, existe isso no Evangelho. Existe isso diante de Deus. Precisamos disso. Eu queria te convidar nessa manhã, não tem como. Eu lutei para não falar sobre o Espírito a manhã toda. Vamos ficar de pé, vamos orar para o Espírito nos tocar, meus irmãos. Ah, Deus.